Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Palma e hoje eu vou falar aqui do agronegócio brasileiro, né? Eu vou fazer uma certa defesa moral do agronegócio brasileiro. Eu não sei se você gosta ou se você conhece o agronegócio brasileiro, mas eu vou mostrar aqui que ele é mais útil e mais sustentável do que você imagina, você que não é do setor imagina. Talvez você não goste muito do agronegócio, né? Talvez você ache que ele é muito concentrado, né? Que as terras são muito concentradas. Talvez você ache que ele usa muito agrotóxico. Talvez você ache que existem muitas multinacionais, né, com interesses espúrios, né, no Brasil, multinacionais como Syngenta, a Bayer, a BASF. Eu vou mostrar para você que não. Eu vou mostrar que, mesmo que você não goste do agronegócio, você pode ter certeza que o agronegócio gosta de você. A gente começa aqui mostrando esse slide para você da produção de grãos, né? Vocês estão vendo que desde 1990 a área plantada de grãos subiu só 40%, né? Mas a produção subiu mais de 210%, né? Quer dizer, a produtividade aumentou brutalmente, né? Devido à tecnologia, investimento e tal. Com essa conta você pode estimar que mais ou menos 67 milhões de hectares foram liberados, né, para produzir outras coisas, né, ou para floresta ou para infraestrutura, e você manteria a mesma produção. Aqui nós temos a situação das carnes no Brasil, né? A gente vê aqui que, parecido com grãos, cresceu muito também a produção de carne, frango, suína e bovina, né? E a mesma lógica dos grãos vale aqui, né? Quer dizer, cresceu muito e a área não cresceu tanto. A gente tem aqui também o slide do setor sucro-alcooleiro brasileiro, né? Você vê que de 2001 até 2008 ele crescia a taxas chinesas, né? 10% ao ano. De lá para cá ele tem dado uma certa patinada, né? Ele estabilizou um pouco, cresceu agora no último ano um pouquinho, né? Mas eu tenho certeza que o setor sucroalcooleiro vai voltar a crescer bastante também na produção de etanol e de açúcar no Brasil. É importante ressaltar, pessoal, que os ambientalistas, né, aí liderados pela senadora Marina Silva, eles vêm falando que principalmente na discussão do Código Florestal que teve aí no ano passado, né, eles vêm falando que o Brasil precisa aumentar a produção agrícola sem aumentar a área, né, quer dizer, eles querem um código florestal mais restritivo, né, que tenha menos produção agrícola e mais florestas. E eles querem aumentar a produção agrícola através de tecnologia, de aumento de produtividade, mantendo a mesma área. Agora, o que eles não sabem, ou talvez o que eles não saibam, é que o agro brasileiro já vem fazendo isso há tempos, né? A gente viu nos slides anteriores que a produção tem aumentado, né? E vou mais longe. O agro ele não tem opção, ele não tem um marketing, ele não tem uma logística, né? O produtor rural brasileiro, na maioria das vezes, ele está submetido a cotações internacionais, ele não tem como controlar o preço do seu produto. Então, pessoal, o produtor ou ele aumenta a produtividade ou ele morre, não tem outra opção, né? E voltando um pouco a essa questão ambiental, uma das coisas que impede o produtor brasileiro de reflorestar, de proteger mais a sua área é exatamente leis ambientais rígidas, né? E leis trabalhistas rígidas também. Então vejam o paradoxo, né? A senadora Marina Silva e os ambientalistas dizem que o produtor rural brasileiro ele tem que aumentar a produtividade sem aumentar a área. Só que ele não faz isso porque ele não tem capital. E ele não tem capital porque as leis sobre eles são muito brutais, inclusive as leis ambientais, né? Quer dizer, é uma certa dialética, né? Um pouco malvada. Vamos sair um pouco do ambientalismo e voltar um pouco para o setor agro, né? Vocês estão vendo aí no slide que para que serve o setor agro no país, né? Primeiro, ele ajuda na balança comercial. Na verdade, no Brasil, gente, todas as reservas internacionais do Brasil é 100%, aqui não é 99,9% não, é 100% das reservas industriais, das reservas cambiais do Brasil vem do setor agro, né? Eu vou falar isso mais pra frente. O setor também serve para controle de inflação, né? Porque você produz mais alimentos, a tendência é o preço cair. Segurança alimentar, né? Quer dizer, a gente às vezes não pensa nisso, né? Porque o setor agro brasileiro ele produz tanto que a gente às vezes esquece, né? Mas
Você vê que vários países, inclusive países muito desenvolvidos como a França, como a Suíça, têm uma preocupação brutal com segurança alimentar, né? O setor agro ele não puxa o PIB das capitais, das regiões metropolitanas, né? Quem puxa esse PIB das capitais é a indústria, né? Principalmente o setor automobilístico e principalmente o setor de petróleo, né? E todos os seus ascendentes e descendentes, né? Por exemplo, indústria de navio, né? Tá ligado ao setor de petróleo. Mas o setor agro puxa muito fortemente o PIB do interior, né? Você vê, por exemplo, Rio Verde, né? Você vê Luiz Eduardo Magalhães e várias outras regiões do Brasil que 10 anos atrás eram nada e hoje tem um PIB até pungente, né? Uma economia até legal, até bonita de se ver, né? E eu acho que o principal aqui do setor agro, pessoal, é essa última questão aqui que vai aparecer brilhando aí para vocês, que é a estabilidade e alicerce para outros setores, né? O que significa isso? Significa o seguinte, o setor agro, ele não é um setor dos mais desenvolvidos tecnologicamente, né? Você tem setores aí onde a tecnologia é 1 milhão de vezes mais complexa, né? Mais requintada. Agora, o agro, ele cria a base para isso, né? Para esses setores mais complexos, né? Ele gera riqueza, ele gera estabilidade para coisas mais importantes, né? E você vê, os dois exemplos mesmo são Estados Unidos e Brasil, né? Eles podem servir de exemplo para a gente, né? Estados Unidos era uma potência agrícola antes de virar uma potência industrial, militar e tudo mais, né? O agro foi criando riqueza, a nação foi desenvolvendo através do agro e virou uma potência que a gente sabe como que é hoje, né? Inclusive na Riqueza das Nações, da Adam Smith, né, que é vamos dizer, um dos primeiros livros aí do liberalismo, o Adam Smith ele diz que a vantagem competitiva dos Estados Unidos é o agro, seria o setor agrícola, né, para ele não tentar outras aventuras, vamos dizer assim, né? E pra você ver como que são as coisas. No Brasil também, né? Você vê que uma parte da industrialização brasileira veio com as riquezas do café, né? Então eu acho que essa é até a contribuição mais importante do agro. Não que as outras não sejam. As outras também são muito importantes, mas essa de estabilizar e alicerçar o desenvolvimento tecnológico, financeiro, moral de uma nação, eu acho que é o mais importante de todos. Aqui o saldo comercial brasileiro, né? Do setor de agronegócio e de outros setores, né? Você vê que todas as reservas cambiais do Brasil vêm do agronegócio mesmo, né? Por quê? Porque os outros setores eles são deficitários, né? A indústria, por exemplo, a indústria brasileira ela exporta bastante, mas ela importa mais, né, do que ela exporta, né? E o serviço brasileiro também, né? Você vê isso no turismo, né? Tem muito mais gente brasileira indo para fora, para Espanha, para Itália, para os Estados Unidos, do que o oposto, né? Do que americanos vindo aqui para o Brasil, né? Então os outros setores da economia eles são deficitários mesmo. Eu não estou dizendo que eles não são importantes, eles são muito importantes, mas agora são deficitários. Quem tem que pagar a conta, quem tem que fazer o ajuste é o setor agro, né? A gente vê que, por exemplo, em 2012, o saldo do Brasil comercial foi de 19 bilhões de dólares, né? O superávit do agronegócio foi 79 e o déficit dos outros setores foi 60, né? E aí na soma dá 19 de superávit para o Brasil. E agora imagina se não existisse o agronegócio, né? O Brasil teria um déficit de 60 bilhões de dólares. O dólar, pessoal, vocês estão achando que ele está alto hoje, 2,20, 2,30? Se acontecesse um déficit de 60 bi no Brasil, ele ia para 4, 5. Aqui um outro slide, volume alocado para o setor, né? Você vê que o governo ele ajuda pouco o setor agro brasileiro em relação a outros países, né? A gente vê muita gente aí falar que as taxas de financiamento do agro brasileiro são subsidiadas, né? Que são muito baixas e tal. É verdade, existem as taxas subsidiadas, não vou dizer que não. Agora, você vê que outros países eles gastam muito mais, né? A gente vê, por exemplo, aí, ó, o Brasil gasta 0,4% do PIB. Os Estados Unidos gasta 0,9%, né? Que é mais do que o dobro, né? E a União Europeia gasta 0,7%, que é o dobro, né? Agora, você está vendo esse número errado, né? Na verdade, o PIB dos Estados Unidos e o PIB da União Europeia é muito mais maior do que do Brasil. Portanto, esse número ainda é mais inflado ainda, né? Você vê a Ucrânia, por exemplo, que é uma potência agrícola que tem dos solos mais férteis do mundo, ela gasta 1,9, né? Quer dizer, é praticamente 5 vezes o que o Brasil gasta, né?
Esse slide eu gosto muito, né? Que é o slide do preço da comida, né? De uma cesta de alimentos para o brasileiro, né? Você vê que teve uma queda de 80% aí no gráfico, né? Se você gastava, por exemplo, R$ 10 no começo da série, hoje você gasta R$ 2 para comprar os mesmos alimentos, né? Aí é uma cesta completa, tem arroz, feijão, leite, queijo, café, é muita coisa, né? E eu digo que esse gráfico é o terror da esquerda, né? Por quê? Porque o setor agro, que é neoliberal, né? É um setor muito livre, né? Tem multinacional, você tem produtor grande, pequeno, médio, né? Você tem várias culturas, né? Como que um setor neoliberal consegue fornecer alimentos para o país de forma tão eficiente e diminuir de forma tão consistente, tão brutal o preço dos alimentos, né? Aqui, gente, tem uma coisa deveras interessante que só acontece com o setor agro, não acontece com outros setores, né? Se você tem, por exemplo, uma concessionária que vende carros, vamos dizer que está estourando de vender carro, está vendendo 1000% a mais do que vendia na média do último ano, né? Todo mundo está comprando, todo mundo está pagando certinho e o setor está bombando. O que acontece? O dono da concessionária está feliz da vida, né? Tá ganhando muito dinheiro, ele pode aumentar o salário dos funcionários, ele pode trocar o carro da esposa e tudo mais, né? Ele tá muito feliz. Isso não acontece no agro, por quê? Porque quando o setor bomba, que se produz muito, o preço cai, né? Você vê, por exemplo, o preço do açúcar, né? E do álcool. Subiu muito, o preço caiu, né? Isso dificulta a vida, por exemplo, das usinas sucroalcooleiras, né? E isso em praticamente todas as commodities agrícolas, né? Todos os produtos, né? Hoje, por exemplo, a situação das usinas é muito difícil, né? Eu sou do setor, viu, gente? Eu não falei no vídeo, eu tô falando agora. Eu sou do setor agro, não estou dizendo que eu sou de um setor específico. Eu sei que, por exemplo, usina de açúcar e álcool, ela está vendendo álcool hoje a 1,05, né? R$ 1,05, 1,10 por aí, né? Mas para ela produzir custa 1,25, né? Quer dizer, ela está tomando um déficit de 20 centavos, né? Se a gente pensar que, por exemplo, uma tonelada de cana gera mais ou menos 91 litros de álcool, uma usina média de 1,5 milhão de toneladas de cana está levando um prejuízo aí de 25 a 30 milhões de reais ano, né? Então a gente acha às vezes, o usineiro é rico, os usineiros são ricos na média mesmo, eles são ricos, mas não acho que a vida é fácil para eles. Se a usina não tiver bem arrumada, não tiver bem organizada, não for produtiva e não moer, ela moe o usineiro, né? O setor que eu trabalho também é o setor de café. O café hoje, a arábica, que é o de melhor qualidade, está sendo vendido no mercado a R$ 290, né? Mas esse custo ainda é um custo de uma fazenda que eu conheço, é um custo baixo, né? Essa fazenda é produtiva, é mecanizada. O custo é R$ 310, né? Então o cafeicultor também está tomando aí um prejuízo para sobreviver, né? Ele tem que tomar um prejuízo de R$ 20, R$ 30 nesse ano, né? Que é um ano ruim de preços agrícolas, né? E essas contas ainda que eu fiz são conservadoras, viu, gente? Isso aqui é sem levar em conta depreciação acelerada, sem levar em conta muito custo de capital, são todas contas conservadoras. Se eu coloco outros fatores aqui, como custo de capital, isso aqui piora muito, muito mesmo. Bom, galera, se o agro contribui tanto para a sociedade, como a gente viu aí, o oposto não ocorre. Quer dizer, a sociedade, o resto, né, da sociedade, inclusive os últimos governos, né, tanto do PSDB quanto do PT, eles não ajudaram o agro, né? O agro brasileiro está submetido a leis ambientais e trabalhistas as mais rígidas do mundo, né? Eu quero dar um passo para trás aqui e dizer o seguinte: eu trabalho com certificação. Eu não quero proteger o trabalhador e não quero proteger o meio ambiente. Eu protejo o trabalhador e eu protejo o meio ambiente. Eu sou um campeão da certificação. E eu sou um dos inovadores da minha região, uma das pessoas que trouxe essa questão social e ambiental para a minha região. Mas mesmo assim, pessoal, o que eu vejo é que as leis têm umas leis tão absurdas, tão absurdas, tão absurdas, que prejudicam o próprio trabalhador, né? A lei da função social da propriedade é absurda, 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 né? O que diz a lei? Diz que a propriedade tem que seguir 2 critérios, né? Entre vários outros, né? Mas aqui eu só vou me concentrar em 2 critérios.
Primeiro, que ela tem que produzir em 80% da sua área produtiva, né? Então, se uma propriedade tem 120 hectares, vamos dizer que 20 é reserva legal, sobra 100. Desse 100, ela tem que produzir em 80, né? E essa é a primeira questão. A segunda é que ela tem que ter um índice de eficiência, né? Que ela tem que produzir X toneladas de soja por hectare, em média, ou X sacas de café, ou ter X cabeças de gado numa determinada área, né? Mas, pessoal, observe o absurdo dessa lei, né? Se você não tiver isso, você pode ser desapropriado, mas imagina, às vezes o cara ele não usa 80% da área dele, ele usa 79%, porque no resto ele quer fazer uma sede bonita, ele quer ter um pastinho lá com os cavalinhos que ele gosta, né? Quer fazer uma sede bonita com piscina para trazer os amigos, então ele não usa 80%, ele usa 79%. Esse cara, gente, ele pode ser o cara mais produtivo do mundo, ele pode ser um Bill Gates da produção agrícola e ser desapropriado porque não está em 80% da área, a produção está em 79% da área produtiva. Observe como isso é absurdo. Sobre a segunda questão que eu te falei, que existem níveis de produtividade, isso também é absurdo. Como que você vai estabelecer uma terra, por exemplo, uma terra em Ribeirão Preto, que é uma terra super produtiva, uma terra roxa, né, entre aspas, você vai querer que tenha o mesmo índice de produtividade de uma terra do Tocantins, que é uma terra muito pior, né? Em alguns pontos do Tocantins também tem terra boa, né? E isso é tão absurdo, gente, porque vamos dizer que você seja um pecuarista, você tenha pecuária extensiva. Vamos dizer que um ano lá você não quer produzir muito, que você quer recuperar teus pastos, né? Meus pastos estão muito degradados, eu vou colocar pouco gado no pasto para o pasto crescer melhor, ficar mais bonito, ficar mais sustentável, e no ano que vem, ou daqui 2 anos, eu entro com mais gado, né? Se o cara fizer isso, ele pode ser desapropriado. Por quê? Porque ele não vai estar seguindo o índice de produtividade, né? Então vocês vejam como que é absurdo. Imagina você que é um professor, engenheiro, um profissional, você cumpre todas as suas metas, vamos dizer que você é um professor, para facilitar o entendimento. Você motiva os alunos aprendem a matéria, os alunos têm nota boa, os alunos fazem as pesquisas adequadas, mas vamos dizer que você chega 10 minutos atrasado. Eles vão desapropriar o teu salário. Por quê? Porque você fez tudo bonitinho, tudo certo, mas você não seguiu uma norma rígida, né? O que acontece no setor agro é isso, né? Quer dizer, agora pensa, por exemplo, numa loja, né? Numa loja no centro, no shopping. Você tem que vender X% de peças vamos dizer que é uma loja de perfume, X reais, né, de perfume por dia ou por mês. Se você não vender, você vai ser desapropriado. Parece absurdo? Parece, mas é o que acontece no setor agro. Mas alguém pode dizer, Luiz, mas você está exagerando, porque você pode contratar um advogado e derrubar, né, uma suposta ação de desapropriação. Olha, pessoal, eu posso contratar um advogado e derrubar isso mesmo. Agora, eu posso contratar um advogado que é o melhor do mundo e perder a ação, né? Quer dizer, você tem que ter segurança no que você faz, né? Se você é um professor, se teus alunos estão aprendendo, se você é um professor, seus alunos estão aprendendo, não importa que tua aula teve 55, 50 ou 45 minutos, né? Se os alunos estão aprendendo, você ensinou melhor que todo mundo, você tem que ter o seu salário, você tem que ser reconhecido. Você não pode ser desapropriado, né? Desapropriado recebendo um valor que é 1/100º do valor de mercado, né? E recebendo através de precatório depois de 20 anos, né? Eu queria aqui também, pessoal, fazer uma ressalva, né, sobre essas políticas socioambientais, né? A história nos diz que isso é muito, muito, muito perigoso, né? Você pega, por exemplo, o caso da Ucrânia, né? O Stalin, ele foi contra os agricultores da Ucrânia, né? Que ele achava que eles eram muito independentes, que eles iam separar da União Soviética, e deixou eles sem comida, sem alimentos, matou 5 milhões de ucranianos em um inverno, né? Quer dizer, 5 milhões de pessoas no inverno. Imagina a brutalidade, né? O grau de maldade, né? Uma coisa diabólica, né? E aconteceu, né? Quer dizer, o Stalin queria essa política social, né, para o comunismo e tal, e morreram 5 milhões de ucranianos. E a Ucrânia é engraçado que é um dos lugares onde o solo é dos mais férteis do mundo, né? Quer dizer, um lugar muito bom para produzir, né?
Outra política socioambiental foi a do Pol Pot, né, no Camboja, né? Também matou aí 25% aproximadamente da população do Camboja e os outros 75% viveram no inferno, né? E também a política do Mao Tse Tung, né, que é o grande salto do Mao, né? Também acabou faltando comida na China e também morreram não sei quantas milhões de pessoas, né? Portanto, pessoal, essas políticas socioambientais são no mínimo questionáveis, né? E não adianta você vir me falar aqui que isso é teoria de conspiração, que isso não volta a acontecer. Você leia dois caras. Primeiro, Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro. E segundo, Olavo de Carvalho. Você vai ver que essas coisas não só acontecem, como acontecem recorrentemente na história da humanidade. Eu vou para a última parte do meu vídeo agora para falar da questão ambiental, né? O Brasil é mais ambientalmente correto, mais sustentável do que as pessoas imaginam, né? É que eu não vou entrar muito em discussão, porque esse vídeo já está muito longo. Eu vou colocar dois links aqui, um é um artigo do Reinaldo Azevedo e outro é um vídeo feito pela CNA, né? Que eles mostram, por exemplo, que o artigo do Reinaldo mostra, por exemplo, como que o Brasil ele reserva 61% do seu território com mata nativa, né? E os países dessas ONGs ambientalistas às vezes não reservam 5%, né? Ah, Luiz, mas você tá... Então só porque a Europa, por exemplo, a Holanda, a Inglaterra devastou as florestas, você tá defendendo isso também, Luiz? Não, pessoal, eu não estou defendendo isso. Como eu já disse anterior, eu não sou um cara que defende o meio ambiente, eu sou um campeão do meio ambiente. Eu arregacei as mangas e fiz a coisa funcionar. Agora, existe uma palavra que chama hipocrisia, né? Que eu imagino que vocês devem saber, né? Principalmente os ambientalistas aí, que acham que arroz nasce no Pão de Açúcar e no Carrefour, né? Eu não sei se alguém viu a minissérie Roma, é muito interessante, né? Mostra a história do Império Romano. E tem uma frase que o Marco Antônio fala para o Júlio César, né? Não sei se ela é verdadeira ou não, se ela é histórica ou não. Aí ele diz pro Júlio César o seguinte: olha, a aritmética pode ser muito cruel, né? Ele se referia ao número de soldados, né? Isso seria um pouco antes da Batalha de Farsália, onde as hostes do general Pompeu seriam finalmente derrotadas, né? E eu digo, pessoal, que os números são muito ruins para os ambientalistas. Não adianta eles quererem vir com a questão que está acabando com o meio ambiente, que a temperatura do mundo vai subir 10 graus. Não adianta vir com terrorismo. O agronegócio é sustentável, é produtivo e tem números e tem pessoas muito capazes, né? Um dado interessante que até se não vê, eu não vi ninguém falar, né? Até citei o Reinaldo Azevedo há pouco. O Reinaldo ele fala muito do agronegócio, ele nunca falou. Existe mais terra para índio, galera, do que para agricultura no Brasil, não pecuária. Se você colocar pecuária, aí não, aí tem mais terra para pecuária. Mas você pega agricultura, café, cana, soja, milho, sorgo, eucalipto, né? Tudo, laranja, né? E soma tudo, ainda assim existem mais áreas para índios, né? Quer dizer, fica difícil para um ambientalista dizer que o agronegócio está acabando com o Brasil, né? Quando você vê os números assim, né? Para terminar essa questão do meio ambiente, eu quero mostrar aqui as certificações e as certificadoras, né? Acho que a mais avançada é a certificação Rainforest Alliance, né? Que quem certifica no Brasil é a Imaflora. Eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês da Rainforest e da Imaflora, né? E vou mostrar aqui os princípios, né? Vocês devem estar vendo agora os princípios na tela. Você vê que são princípios ambientais mesmo, né? E sociais, né? A Rainforest é muito voltada para a questão ambiental e para a questão social. E se uma fazenda tem essa certificação, ela com certeza segue os princípios, porque a auditoria também é muito rígida, né? Agora, o que eu quero dizer aqui na defesa do agronegócio é que quem faz certificação, né, são normalmente as famílias tradicionais, né? Que a esquerda chama de reacionária, né? Que são os herdeiros das capitanias hereditárias, né? Que eu vejo que são os campeões, né, nas certificações são exatamente essas pessoas, né? Não são os assentados do MST, né? Ou outros ambientalistas aí, né? São as famílias mais tradicionais, mais reacionárias mesmo, que tem um nome ligado à agricultura, né? E ao agronegócio, né?
Bom, é isso, pessoal. Acho que deu para passar um pouco o que é o agronegócio para vocês, né? É lógico que a discussão não termina aqui, ela só começa aqui. Se algum marineiro não gostou do meu vídeo, paciência, né? Olha a minha cara de preocupado. Muito porque eu duvido também que algum marinheiro saiba o que é transversalidade integrada de economia do século XXI, né? Duvido que algum saiba. Aliás, acho que a maioria não saberia separar uma égua de uma jumenta, né? Mas é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.